Eu não sou oriundo de Santa Catarina, acho que todos já sabem, né? Morei em Minas 3 anos, estou em Santa Catarina há 7 anos. E uma coisa interessante nessa história é que sempre que eu estou viajando, ora para Minas, São Paulo, nesses últimos anos, sempre que viajei, a sensação de pertencer a um lugar, ela é muito latente. Eu não posso negar para vocês que quando eu chego no Rio de Janeiro, meu coração acelera, em parte por causa do medo, em parte porque a minha raiz está lá. E eu acho que todos que vêm de algum lugar ou estão em algum lugar são ou se parecem comigo nisso. As nossas raízes, aquilo que realmente nos marcou, o lugar a que pertencemos. Não é à toa que em uma viagem de trem, Rubem Alves narra justamente ao olhar pela janela do trem as casinhas no interior e se lembra da sua origem e vai contar que a felicidade para ele não morava, na verdade, nas grandes conquistas da vida, mas a felicidade para ele residia numa casinha daquela do interior, em que não tinha campainha, não havia trancas nos portões, e se entrava a qualquer hora para se conversar e para comer, quem sabe, um bolinho de chuva. Lá era onde estava, na verdade, o pertencimento de Rubem Alves. Da mesma maneira, Roger Scruton, um filósofo do nosso tempo, inglês, faleceu ano passado, se não me engano, escreveu um livro chamado Beleza, e ele fala do problema que é, pelo menos, segundo o seu entendimento, do excesso de sofisticação arquitetônica. Ele diz: a Inglaterra está sendo tomada, assim como toda a Europa, assim como todo mundo, por novos prédios, novos designers, novas arquiteturas. Ele fala, mas interessante é que eu não me sinto, vai dizer ele, pertencendo a esse tipo de coisa. Eu ainda preciso daquele velho prédio de tijolinhos, onde eu ia tomar o meu café desde menino. O velho barbeiro que cortava os meus cabelos. Ele fala, é isso que me faz ter raízes. É isso que me faz ter o sentimento de pertencer. É a nossa palavra-chave, que há algum lugar. Da mesma maneira nós, cristãos, crentes, salvos, o nosso pertencimento, apesar de termos raízes de onde viemos e na nossa origem e na nossa formação enquanto indivíduos, o Novo Testamento vai dizer que nós somos os do caminho, que estão seguindo, trilhando, que não pertencem a este mundo, cuja casa, cuja morada original é com o Pai, é na eternidade. Por isso eu convido você a ler comigo 1 João, Epístola, 1 de João, não o Evangelho de João, a Epístola de João, lá pertinho do Apocalipse. Você chega no Apocalipse, vira à esquerda, você vai encontrar 1 João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 3. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós iremos, à medida em que conversarmos, lendo. O que diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 3. E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo o que João escreveu na sua primeira epístola. Nós vimos semana passada que
é difícil saber para quem especificamente, para qual igreja especificamente João escreveu as suas epístolas, porque você já deve ter percebido que não tem um destinatário aqui na carta. Na verdade, não tem nenhuma saudação, como é de praxe nas epístolas e nas cartas paulinas, uma saudação e uma apresentação. João já começa no capítulo 1 introduzindo o assunto, e ele vai desenvolver inúmeros temas interessantes, o que provavelmente foi direcionado a todas as igrejas da Ásia. João estava em Efésio, já era um ancião, um senhor, né? A terceira idade já quando escreveu, e é provável que essa carta fosse uma carta circular, que ficasse realmente sendo ali trocada, não é? Ou compartilhada entre as igrejas e lida durante o culto. Essa porção que nós estamos lendo, na verdade, é a continuação do argumento de João, no capítulo 2, versículo 2, que Jesus, ele vai dizer, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Porque havia um problema na igreja para quem João escreveu, ou nas igrejas, que era o clássico problema do gnosticismo. Como falei semana passada, o gnosticismo não tem uma definição específica. Dependendo do braço do gnosticismo, ele, na verdade, desenvolvia um sistema intelectual diferente. Por exemplo, nós vimos em Colossenses, onde lá a heresia gnóstica, ela era muito mais voltada para um judaísmo, para uma religiosidade mais endurecida, mais rígida. Aqui em João, o que parece ser o gnosticismo é o outro extremo, a liberalidade. São pessoas que viviam uma vida de promiscuidade no corpo, na carne, porque diziam que a carne estava corrompida, mas o espírito deles era puro. O espírito era puro. Eles eram puros, porque eles acreditavam ter alcançado uma compreensão de Deus que os outros crentes normais não tinham. Por isso eles poderiam viver do jeito que eles quisessem, a ponto inclusive de negarem que Jesus, por ser divino, havia habitado entre nós em um corpo humano. Eles diziam que isso era impossível porque o corpo humano em si já está corrompido. Então eles negavam que Jesus havia vindo em carne. O que João vai dizer no início da sua carta, que ele viu com os próprios olhos, tocou com as mãos, ouviu com os ouvidos a respeito do que era o verbo da vida, Jesus. Ele não ouviu de alguém, mas ele estava lá, participou, presenciou, e ele compartilha esse evangelho que ele escutou do próprio Jesus com essa igreja, para que eles se alegrem. Nesse momento aqui que nós estamos lendo, o texto ele é negativo. Ele vem sendo, na verdade, positivado desde o capítulo 1. João quer compartilhar as boas novas, né? Apesar dele falar de trevas e luz o tempo todo, essa porção aqui ela vem justamente combater esse tipo de pseudo conhecimento de Deus, que era o conhecimento gnóstico, que era algo só intelectual. Eles desenvolviam o seu sistema e defendiam suas ideias e argumentavam ter conhecimento de Deus que outros não tinham, e esta era, na verdade, a sua praxe, o seu modus operandi. Assim eles ficavam trazendo problema para a igreja, distorcendo o ensinamento original, que foi justamente entregue pelos apóstolos. Por isso que João vai dizer, versículo 3, sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. O que João está querendo dizer com isso aqui? Nós sabemos que conhecemos a Deus, sabemos se conhecemos a Jesus. Você sabe se você conhece a Deus, você sabe se você conhece a Cristo, se você guarda a palavra, os ensinamentos, justamente o corpo de ensinos, o corpo das escrituras produzidas pelos apóstolos. Você só conhece a Deus, só conhece a Jesus se você guardar isso. E guardar em João não é legalista, como guardar a lei, viver, né, nas regras, ou viver justamente desenvolvendo uma espiritualidade através de guarda de sábados e de festas, coisa que já foi combatida pelo apóstolo Paulo em Colossenses. Mas o guardar aqui é justamente
por amar a Deus, por amar a Cristo, ter zelo, ter justamente um posicionamento de interesse e de realmente algo meio que até apologético, defender, guardar, se posicionar. E percebe isso? Não sei se eu estou sendo claro. Só conhece a Deus aquele que guarda os mandamentos dele. Porque o que os gnósticos estavam fazendo é justamente abandonar o ensinamento original e começar a buscar outras coisas, outro tipo de filosofias, outro tipo de conhecimento que eles achavam ser conhecimento do que é Deus. Para você perceber aqui como isso está tão latente no texto, gnosis, que é o nome que vai dar origem ao gnosticismo, vem justamente a ser traduzido por conhecimento. Eram os gnósticos, né? Os que tinham conhecimento. Você sabe como João começa a sua carta? Ele vai dizer, da mesma maneira que os gnósticos diziam ter conhecimento, ele diz, e sabemos que o conhecemos, ou ele vai dizer, egnokamen, é a mesma raiz, egnon, de gnosis. Eles se chamavam os gnósticos, os que tinham conhecimento, porque conheciam a Deus, e João vai dizer, egnokamen, o conhecimento de Deus, que eles diziam ter, não está na busca por um autoentendimento destacado do que os apóstolos ensinaram do que é Deus, mas pela guarda, pelo envolvimento, pela defesa, justamente pelo guardar, pelo se envolver, pelo ser defesa ou defendedor do conhecimento passado pelos apóstolos da igreja. Então só conhece a Deus aquele que guarda seus mandamentos, ou guarda os mandamentos aquele que conhece a Deus. Ele vai dizer mais, né, para não ficar rodando igual um disco arranhado aqui, ele vai dizer no 4 assim, aquele que diz, de novo, hein, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É interessante que a nossa tradução aqui, provavelmente a sua também, a palavra mentiroso no grego, embora esteja traduzido para isso, para mentiroso, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso, no grego pode ser traduzido por um deturpador. Aí seria isso aqui, aquele que diz, eu conheço a Deus, não, Deus, amém, aleluia, estou aqui cantando, né, todo mundo junto, conheço Deus, sim, amo a Deus, né, vai com Deus, né, graças a Deus, né, as pessoas conhecem Deus, né, mas ele vai dizer, aquele que diz que ama a Deus e não guarda as suas palavras, os seus mandamentos, é um deturpador, é um mentiroso, ele não conhece nada, ele não tem nenhum conhecimento de Deus, passa longe disso, mas ele diz que tem, por isso ele é um deturpador, por isso ele é um mentiroso. E ele diz mais, mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Ele começa dizendo que nós sabemos que conhecemos a Deus se guardamos as suas palavras, os seus mandamentos. Agora ele diz que aquele que guarda as suas palavras, ele é aperfeiçoado pelo amor de Deus, e ele agora não só conhece, mas está em Deus. Ele está junto, ligado, conectado, anda junto. E aí ele conclui aqui no versículo 6, quem afirma estar nele, que era a afirmação dos gnósticos, perceba que agora não é mais quem afirma conhecê-lo. Ele começa assim, quem afirma conhecê-lo e não guarda suas palavras é mentiroso, é um deturpador. Agora ele diz, mas aquele que guarda as suas palavras, ele é aperfeiçoado porque ele está em Deus, né? Está com Deus. E ele diz, e quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Ele andou, primeiramente, né, ensinando aquilo que eram as palavras do Pai, ensinando aquilo que era o amor de Deus, ensinando aquilo que era justamente a verdade do Evangelho. E esses que não têm conhecimento de Deus, apesar de dizerem que têm, e esses que não estão em Deus, apesar de dizerem que estão, não guardam os mandamentos, não guardam as palavras, por isso são deturpadores e mentirosos. Aí você vai dizer, grandes coisas, José, eu já sei disso.
É óbvio que a gente já sabe que aquele que anda com Deus, que ama a Deus, guarda as palavras, porque são justamente as palavras que estão narradas aqui no Evangelho, nos Evangelhos, nas cartas, que falam sobre Jesus. Se eu não conheço o Novo Testamento, eu não conheço Jesus, porque é justamente os Evangelhos que falam sobre Jesus. Então como é que eu vou conhecer? Eu conheço alguma coisa distante do que é Jesus, mas não quem ele é, por não conhecer justamente a narrativa da pessoa de Jesus e dos ensinamentos dele. E isso é básico. É básico. Eu diria para você que o que João está trazendo para a igreja não é novo. Ele vai dizer aqui: guardar as palavras, né? Viver segundo as palavras, andar segundo a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é básico. Não é novo. Mas é um básico que se renova. É um básico que vai trazer justamente o nosso aperfeiçoamento em Deus. É o básico que vai fazer com que a gente amadureça enquanto filhos. Não é a busca por novas teologias, ou busca por novos ensinamentos, ou busca por novas vertentes dentro do Evangelho, busca por novos comportamentos, busca por novos tipos de pregação, busca por novas maneiras de adoração. É justamente guardar o básico. Qual é o básico? Ele vai dizer aqui no início que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, simples assim. Ele morreu para pagar o preço da nossa dívida, versículo 2, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de quem? Só dos gnósticos? Só dos crentes do tempo de João? Jesus morreu pelos pecados de quem? Quem é que diz na sua Bíblia? Todo mundo. De todo mundo. Todos foram convidados à salvação. E essa é a palavra que vocês ouviste no início, que vós ouvistes no início, vocês ouviram no início. Essa é a palavra que deve ser guardada, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, morreu naquela cruz por causa de nós, carregou o fardo da nossa iniquidade e morreu para a salvação de todos os homens. O que não for isso, não é o Evangelho. Se alguém disser para você que a salvação não foi para todos, é um herege. Digo isso de púlpito, de peito aberto, é um herege, porque isso não é Novo Testamento, isso não é o que João está ensinando. Se alguém disser que a salvação é para um grupo seleto de eleitos, de escolhidos, são hereges. Não aceite isso. Se a salvação, dizem alguns, foi justamente por aqueles que foram escolhidos por Deus, é heresia. O chamado de João é para todos os homens. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos quem que João está dizendo? Pelos nossos quem? Crentes, igreja ali, para quem eles querem, não só por nós, por todos os homens. Isso não pode se perder nunca. Nós temos vivido um tempo de uma novidade no meio cristão, que não é tão novo assim, que é uma teologia voltada para uma espécie de elitismo, sabe? Que fica ensinando e insistindo que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Que ficam insistindo que a salvação não é para todos e que a morte de Jesus não foi para todos os homens. Que ficam realmente insistindo nesse tipo de Deus, que é um Deus seletivo, que não ama todas as pessoas. Isso está errado. Isso é um erro, porque a palavra de Deus diz todo o tempo que a salvação, que o chamado é para todo mundo, para todo aquele que crê, para todo aquele que se prostrar, para todo aquele que reconhecer que Jesus é o Senhor. Para isso que é justamente a morte de Jesus, como João está dizendo, a propiciação para os nossos pecados, não só por nós, mas para todos os homens. Quando eu me converti, há 27 anos atrás, eu acho, posso estar errando aqui em alguma coisa, 92, quem é bom de matemática? 92 para 2021, quantos anos dá isso? 29. Hã? 29. Uau, sério? Pô, então eu tô velho aqui. Eu achei que era 27, 29 anos. Eu tô com 30 anos de batismo quase, né? Ano que vem faço 30, então. 30 anos atrás, me converti numa igreja batista, cujo plantador foi Salomão Ginsburg,
batista mesmo, que andava de cavalo, jumentinho pelo meio do mato aí, no Rio de Janeiro, não plantou só a minha igreja original, mas outras igrejas. E nós éramos ensinados que a salvação é para todos os homens. Isso é doutrina batista clássica. Todos os homens foram chamados para a salvação. A morte de Jesus é para que todo aquele que o reconheça seja salvo. A morte de Jesus é para todo aquele que crê. Era isso. Quando um pregador batista falava, em uma pregação evangelística, que a salvação é para todos, era para todos mesmo que ele queria dizer. É o chamado universal para sermos salvos. Quando chegou na igreja, eu me lembro disso, essa discussão sobre predestinação era só isso, era só predestinação, não ia além disso, porque não tinha esse movimento Atos 29 que acontece nos Estados Unidos hoje, que Deus é o criador do mal, Deus é o criador do pecado, Deus é o que arquitetou o câncer na vida do homem, Deus é aquele que projetou o ataque terrorista no World Trade Center. Isso é heresia, gente. Isso não é Deus, isso nunca foi Deus, isso é mentira. É o que João está falando, a palavra de Deus não está nele, isso é mentira. Eu ouvia de púlpito, tenho prova disso. Predestinação é heresia, é o que se ensinava. Não foi um nem dois pastores, não, todos insistiam nisso, tinham realmente uma defesa ao evangelho apostólico, a doutrina original ensinada pelos apóstolos, o chamado à salvação. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é o que vinha acontecendo à medida em que os anos passam. A igreja vai ficando tolerante com o neopentecostalismo, tolerante com essas outras tendências que fogem justamente da proposta do evangelho, porque parecem um pouquinho distantes e a gente vai tolerando. Agora entrou na igreja essa teologia terrível que tem destruído igrejas batistas. Vocês viram escrevendo no Facebook, parece que eu acordei de mau humor, escrevi, porque a Lidiane está de prova, chega para mim todos os dias, pastores desesperados, porque estão vendo as suas igrejas desfacelando na sua frente. Teve casos de igreja ter que chamar a polícia, porque entrou um pastor lá, e principalmente nesse período de Covid, porque os pastores mais idosos estão morrendo, e tem morrido muito pastor, e aí a igreja recebe um pastor novo, coloca ali sua expectativa, ele começa a ensinar, inclusive que a nossa confissão de fé não é essa confissão de fé batista que tem no site da nossa convenção, que é a nossa confissão de fé, que Deus morreu por todos os homens. Eles vão pegar a confissão de 1689, de uns batistas chamados batistas separatistas, batistas que saíram justamente da denominação e foram abraçar a fé reformada e abriram mão da confissão de fé que nós defendemos. Esses homens vão pegar essa confissão de fé, que é contrário ao que a gente crê, que o homem tem livre-arbítrio, que o chamado de Deus é para todos, e começa uma destruição na igreja, chamada polícia. E tem igreja desesperada, tem pastor que se enfiou na igreja, criou esse pânico, arrancou a igreja da convenção. A gente não tem ideia, ou melhor, vocês não têm ideia do que chega. Isso me deixa extremamente, profundamente triste, primeiro, por causa da ignorância das pessoas, e isso me deixa extremamente irritado. Sabe por quê? Porque ninguém tem peito de plantar uma igreja. Começa do zero. Você pensa diferente? Começa do zero, Abre um pontinho de pregação, aí você pode falar o que você quiser, o problema é seu. Mas nós somos batistas. E a gente defende isso aqui que está aqui. Não um sistema. É Bíblia. É Novo Testamento. Aquele que conhece e guarde essas palavras, guardar a doutrina apostólica. Aí você vai dizer, peraí, Josi, você está dizendo que a doutrina apostólica é a batista e as outras não são? Você está dizendo que o ensinamento que você ensina, que a igreja batista ensina, que a denominação batistas brasileiros ensinam, que é a apostólica e as outras não são? Eu vou dizer para você uma coisa: não só os apóstolos produziram literatura canônica, sim, é isso aqui, Novo Testamento. Depois disso você tem os discípulos dos apóstolos, chamados de era patriarcal, chamados pais da igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Vasta literatura produzida, vasta. Você sabe quanto tem de predestinação, de que Deus criou o mal, de que Deus escolheu só alguns para a salvação, de que Deus escolheu outros para serem condenados? Você sabe quanto disso tem em toda essa literatura? Nada.
Nada. Não tem nada, absolutamente nada. Sabe quando isso vai aparecer? Agostinho vai dar uma viajada na maionese e vai tangir esse assunto, embora não desenvolva, porque Agostinho ao mesmo tempo defende o livre-arbítrio do homem. Calvino vai abraçar essa doutrina de peito aberto e vai desenvolver, e vai gerar o que é hoje o problema que está acontecendo nas igrejas batistas. Você vai, a igreja presbiteriana defende isso. Não é problema meu o que a igreja presbiteriana defende. Eu não sou presbiteriano. É problema meu o que a igreja batista defende. E nós defendemos que o chamado à salvação é para todos os homens, e essa é a palavra de Deus. É isso que João está fazendo aqui. Vocês não podem se desviar, vocês precisam defender o ensinamento original. E qual ele? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Eu quero ouvir vocês agora, mas também por quem? Pelos pecados de todo o mundo. É isso que está escrito aqui? Então é isso que você tem que defender, é isso que você tem que pregar, é isso que você tem que preservar. É só assim, e digo, só assim que o amor de Deus vai se desenvolver na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que prega a salvação a todos os homens, prega porque se importa, prega porque ama, prega porque está vivendo como Jesus viveu. A pregação a todos os homens é fruto do amor no coração de Deus pelos homens, por isso entrega seu Filho pelo mundo. E a pregação daquele que justamente está sendo transformado pelo amor de Deus é também amar o mundo, no sentido de querer que o homem seja salvo. É amar o homem, é amar o perdido, é amar aquele que está cego na escuridão. Pois aquele que diz que esses foram escolhidos por Deus para a condenação e que não há chance para eles serem salvos, porque Deus não quer, porque Deus não os escolheu, e a única alternativa para eles é ser mandado para o inferno, porque Deus quer que isso aconteça, não está pregando a palavra ensinada por João, não está pregando a palavra ensinada pelos apóstolos, por Jesus, nem por Paulo. É heresia. E o amor de Deus não está nesse. Convenhamos, se você fosse um novo crente, pensa só, você se convertesse aqui, hoje, levantasse a mão, apaixonado por essa pregação, oh Jesus, tocou no meu coração, aí eu fosse começar um discipulado com você, e começasse assim, não é bem assim não, a morte de Jesus não é para todo mundo não, filho, só para alguns. E aí você vai me perguntar, e como eu sei se foi por mim? Não tem como saber não, filhão, só Deus sabe. Então quer dizer que eu posso estar perdido? Pode ser que você tenha levantado a mão, mas você não é um escolhido. Se você não for escolhido, você está condenado. Mas então o que eu vou fazer na igreja se eu estou condenado? Isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Isso é um absurdo, gente. Não precisa muito, não precisa toda a minha insistência de que isso está errado para perceber que isso não é a pregação do Evangelho. Se Deus, em sua onisciência, no seu conhecimento prévio, sabe de todas as coisas, inclusive dos que serão salvos, amém, Ele sabe, mas não quer dizer que Ele determinou isso, quer dizer que Ele sabe isso, e esses que o escolherão livremente, Ele fez desses seu povo, mas não é uma decisão de Deus ficar mandando os outros para o inferno, impedindo os outros de reconhecer Jesus como Senhor. Eu vou avançar, senão eu vou ficar me prendendo nisso. Eu sei que você já está se mexendo na cadeira, mas eu não tenho medo de dizer isso, porque é disso que eu creio. E se eu creio, eu vou dizer. Versículo 7 diz assim: amados, preste atenção nisso aqui. Não vos escrevo um novo mandamento, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Perceba isso aqui. Amados, filhinhos, né? João tem essa linguagem de paizão, né? Eu não estou escrevendo nada novo para vocês. Eu estou escrevendo, na verdade, algo que é antigo. E ele vai dizer: vocês conhecem desde o princípio. Esse mandamento é antigo. Esse mandamento antigo é o quê? É a palavra de Deus. Vocês receberam no início isso. Ele não está falando do Antigo Testamento. Eu estou falando, esse ensinamento é antigo, porque está lá no Antigo Testamento. Não é? Tem essa conexão sim, mas o que ele está falando é da palavra original que eles receberam. Esse é o tópico aqui.
que os inimigos da igreja que estavam enfiados na igreja estavam distorcendo. Eles também pregavam, esses inimigos, esses gnósticos, essa seletividade da parte de Deus. Só alguns conseguem, né, alcançar esse conhecimento, entende? Tem uma questão seletiva aqui também, só alguns, né? Não é qualquer um que é iluminado. Perceba o que ele está dizendo. Esse ensinamento é a palavra, é antigo, é básico. Mas ele vai dizer: contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Opa, peraí, é antigo ou é novo, João? Que coisa mais confusa, né? Verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. O que é que João está dizendo, gente? Eu não estou ensinando nada novo para vocês, é antigo, é a palavra, mas é novo. Caramba, metáfora aqui, né? Para quebrar qualquer cabeça. Por que é antigo, mas é novo? É antigo porque eles já sabiam. Foi desde o início. Evangelho plantado por aqueles que tiveram contato com Jesus. Por isso que ele começa falando: eu não ouvi falar de Jesus, eu vi Jesus. Eu estava lá, eu toquei, eu cheirei o cabelo, eu deitei no peito de Jesus. Eu conheço o cheiro que Jesus tinha. E esse evangelho que eu trago para vocês, de alguém que é testemunha ocular, é para vossa alegria. É antigo, eu já falei para vocês. Vocês já conhecem, mas é novo. Sabe por que é novo? Porque ele traz o aperfeiçoamento, porque ele nos renova. É antigo, gente. Isso que eu estou pregando para vocês tem 2000 anos. É antigo. Vocês conhecem. Mas todo dia se renova. Não há um único dia que eu leia a Bíblia em textos que já preguei inúmeras vezes e não seja renovado por ele. Não há um único dia que eu leia uma passagem que já li inúmeras vezes que não traga transformação à minha vida, que me fale diferente, que traga justamente esse aperfeiçoamento que João está falando, do telos de Deus, que faz com que a gente progrida, avance no conhecimento de quem Ele é. É antigo, é básico, é básico. Você não vai vir aqui e vai ouvir mistérios da minha parte, não vai ouvir profecias que você não conhece, não vai ouvir, caramba, você viu a manifestação, não vai. Você vai ouvir o antigo, que a morte de Jesus é para todos os homens, o chamado é para você, para mim, para justamente sermos eternalizados. É antigo, mas se renova, é novo todo tempo, faz com que a gente realmente conheça cada vez mais a Deus, faz com que a gente seja aperfeiçoado nesse amor, faz com que a gente cada vez mais progrida em santidade, no conhecimento de Deus, no desenvolvimento de frutos através do Espírito Santo, para justamente a igreja avançar. É novo, meu amigo, é sempre novo. Perceba o que o João está falando? É antigo, mas é novo. Ele vai dizer mais: é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. As trevas vão passando porque aquele que tem o amor de Deus, que guarda as palavras de Deus, que vive justamente esse relacionamento intenso, verdadeiro, apesar do que está acontecendo ao nosso derredor, apesar do que estava acontecendo no tempo de João, que a vida não era fácil aqui também, as trevas vão passando. Cada vez que a gente avança para justamente a eternidade. A gente avança para a instauração plena do reino de Deus. As trevas vão passando, não interessa o que vai acontecer ao seu derredor. Então, o que acontece? Para a gente entender essa passagem, essa perícope aqui até o versículo 11, eu vou continuar lendo aqui, é necessário a gente entender isso. É novo, mas é antigo, mas traz renovação. É antigo, mas é novo. E ele vai dizer, versículo 9: aquele que diz estar na luz, essa luz que brilha, né? Que ele fala no versículo 8, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegam os olhos. É bem objetivo isso aqui, na verdade eu nem preciso pregar, isso aqui é só ler para você, que já é um punch de direita no estômago, né? Mas as trevas que João está falando não é inferno. Ele está fazendo aqui uma analogia de luz
E luz é aquilo que ilumina, aquilo que traz discernimento, aquilo que traz conhecimento da verdade, e trevas como sendo a ausência disso. Trevas é como tatear no escuro sem saber para onde vai. E aí ele vai usar João, o apóstolo do amor, justamente o problema que provavelmente estava sendo vivenciado nessas igrejas, de homens que diziam que conheciam a Deus, faziam seu grupo seleto de salvos, de iluminados, e começava um problema dentro da igreja, um arranca-rabo danado, começavam as brigas, né? Começavam os desentendimentos, óbvio. Se você tem um grupo dentro da igreja que está defendendo uma coisa completamente contrária do que a igreja defende, vai ter problema. Por isso que João começa a falar, diz que conhece a Deus, mas odeia o irmão. E a palavra odiar aqui, embora a tradução para o português deixe uma coisa bem específica, porque quando eu falo em ódio, você não vai pensar outra coisa que não ódio, né? Quem é que odeia alguém? Você vai dizer que não odeia. Você não odeia ninguém, porque o ódio em português é um sentimento terrível, de morte, né? Querer que o outro morra. Mas não é necessariamente isso, é desamor. A expressão no grego é desamor. É não amar o outro como Jesus amou. É amar pouco. Ou desamor é fingir que ama. Tolerar. Tolerar não no sentido de tolerai-vos os irmãos ou tolerai-vos uns aos outros, porque a palavra lá não é não gosto de você, mas vamos assim mesmo, né? A ideia aqui é justamente alguém que sente antipatia pelo irmão da mesma igreja, embora finja que tem comunhão, embora finja que tem relacionamento, sabe? Não gosto muito dele não. No Rio de Janeiro tem uma expressão bem assim, principalmente entre jovens, mais adolescentes, né? Não fui com a cara de fulano. Vocês já ouviram isso aqui? Aqui fala isso, não fui com a cara. Eu tinha um problema na minha juventude, ninguém ia com a minha cara. Eu não sei o que a minha cara tinha, que os caras não gostavam. Eu uma vez, me lembro disso, jogava um futebol todo sábado, para quem não sabe, já foi bom de bola, não tão bom assim, mas para mim era bom. E cara, esse futebol sempre tinha estresse. E tinha um cara grandão que ele sempre reclamava de mim. Tudo bem, eu era ruim. Eu falei que era bom, tô igual o João, né? Antigo, mas é novo. Era bom, mas era ruim. Você vai entender a metáfora, né? Ele sempre reclamava. Teve um dia que parou a partida. Ele era bem explosivo, falou, não vou jogar mais que esse cara. Aí eu, cara, sempre fui muito relax, eu não me estressava com essas coisas, eu levava mais na zoeira, eu ia pra jogar pra me divertir, eu tava jogando o time do Flamengo versus o Vasco, né? E aí eu parei, cara, qual é o teu problema? Tu sempre reclama aí, bicho, aí ele fingiu que ia pra cima, ou ia pra cima, o pessoal segurou, o cara era enorme, né? E eu só tinha bico e pena, como diz o André. E aí fez a roda, ela só tinha crente, e ele falou, não vou com a sua cara. Eu falei, mas o que eu te fiz? Você é muito cheio de marra. Eu falei assim, cara, nunca conversei com o cara, nunca troquei uma ideia com um cara, igreja de 1.500 membros, né? Como é que eu ia conversar com todo mundo? Não conversa. Falei, mas cara, aí ficou assim, o futebol acabou, ele falou que não ia com a minha cara, não gostava de mim, que eu era cheio de marra e tal. Tempos depois, ele veio pedir perdão. Engraçado isso, né? Na igreja mesmo, no pátio, ele falou, cara, eu queria te pedir perdão. Eu falei, mas o que houve? Pensei que quando ele chegou perto, eu pensei que ia tomar uma surra, né? Aí ele falou, não, eu pensava outra coisa de você. Aí eu falei, não, cara, tranquilo. Ele falou, não, eu pensava outra coisa, hoje eu tô vendo que não é nada disso, eu estava equivocado. Porque as pessoas lá, não ir com a cara é não gostar de alguma coisa em você, o jeito, né? Isso é o suficiente para o cara amarrar. O que João está falando é isso, não tem esse negócio de não vou com a cara. Não tem esse negócio de não gosto muito de ciclano. Tudo bem, tem gente que a gente se identifica mais, e outros menos. Mas não pode se tornar isso um sentimento de exclusão do outro. Esse não é o ponto aqui. O ponto é que, se realmente você guarda os mandamentos é a palavra de Deus, é o evangelho, né? Se você realmente guarda esse antigo, mas é novo, se isso traz renovação, isso vai ser manifestado nos relacionamentos. Não vai ter elitismo, não vai ter isolamento, não vai ter gosta mais de fulano, não gosta de ciclano. Não vai ter esse tipo de coisa, vai ter todo tempo um esforço em querer o bem do outro, em querer o bem, em querer comunhão, em querer estar junto, em querer fazer parte. É disso que se trata.
Fazer parte porque nós comungamos da mesma coisa, da mesma fé. Se há no seu coração esse tipo de sentimento, se há no meu coração esse tipo de sentimento, isso precisa ser arrancado, porque isso não é andar na luz. Ele vai dizer que aquele que odeia seu irmão vive nas trevas. Sabe por que nas trevas? Ele não está falando de inferno aqui, porque trevas em português, não, capeta, capiroto. Trevas é viver na cegueira, é estar cego, é andar na escuridão e não ter como ser ajudado, é como não enxergar as coisas, é como aquela noite, né, que você tomou fantaúva demais, acordou de repente com vontade de ir no banheiro, só que está tudo apagado, você sai tropeçando em tudo, não está enxergando nada. É isso. Aquele que odeia seu irmão, aquele que não ama seu irmão, aquele que desama seu irmão, está nas trevas, não vai enxergar nada. O que eu estou falando aqui não faz nem sentido, o que eu estou falando aqui não é nem desafiador, mas aquele que vive na luz, ele vai dizer no versículo 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por ela anda sem saber por onde vai, pois as trevas lhe cegam os olhos. A gente precisa entender que o antigo, ele precisa ser vivido com intensidade. A palavra de Deus, o evangelho ensinado pelos apóstolos, pode ser algo banal às vezes na vida da gente, sabe? A gente já viu tanto, já leu tanto, que se tornou uma coisa empoeirada, amarelada no canto da estante. A gente não pode deixar que isso aconteça. Eu não preciso pregar que você tem que amar seu irmão, você sabe disso. Mas o que João está falando é que esse ensinamento básico, basilar, né? E não vai ter nada de novo no sentido de que, opa, lá tem uma coisa interessante. Ele precisa ser vivido com intensidade, é básico. Mas precisa ser vivido com intensidade, porque é isso que traz renovação. Entende? Tão básico quanto amar o irmão. Eu tenho certeza que se eu viesse aqui para frente, falar só isso aqui, ó, igreja, João está falando que você tem que amar o seu irmão, e sentasse, você ia falar, que pregação é essa? O que ele falou de novo? Não tem nada de novo, todo mundo sabe disso. Mas isso precisa ser verdade, isso precisa trazer transformação, precisa haver um esforço da nossa parte, de realmente viver essa novidade que nos renova todo dia, sermos eternalizados, vivemos com intensidade essas colunas básicas do evangelho. Vou continuar aqui, senão vou pregar a noite toda. Ele diz, versículo 12 assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Filhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Aqui é como se João entoasse um cântico. Ele está falando sobre permanecer, essa é a palavra-chave. Inclusive eu anotei aqui, vou dizer para você. Sabe quantas vezes a palavra permanecer aparece no Evangelho de João? 41 vezes. Você sabe quantas vezes a palavra permanecer aparece em 1 João? 22 vezes. É mais do que 50% do que todo o Novo Testamento. João, permanecer, permanecer, permanecer. O ensinamento original: Jesus amou o mundo, né, e morreu por ele, a propiciação pelos pecados para todo mundo. Vocês não podem abandonar isso, é antigo, mas traz renovação, traz novidade. E amar o irmão, a coisa mais básica dentro do evangelho, precisa ser algo verdadeiro, precisa ser algo vivido com intensidade. Aí agora ele vai entoar um cântico, filhinhos. Essa linguagem, em algumas versões vai ter traduzido crianças, né? Mas há uma discussão se João está falando para pais, jovens e crianças, ou se João está falando filhinhos ao invés de crianças, porque a palavra é a mesma, pais e jovens. Independente do que seja, ele vai falar dos pais como aqueles que conhecem a Deus, vai falar dos jovens como aqueles que já venceram o inimigo. Por que venceram? Porque aqueles que estão em Cristo
Estes são vencedores. O inimigo não tem poder sobre a vida deles. Percebam que essas proposições, elas valem para toda a igreja. Não é só os pais que conhecem a Deus. Não são só os jovens que já venceram o maligno. Não são só os filhinhos que conhecem o Pai e que são perdoados. É para toda a igreja. É o cântico aqui. É como se João estivesse clareando aqui o presente que foi a salvação em Cristo, o conhecimento de Deus, o perdão dos pecados e a vitória sobre o mal, sobre o inimigo. E aí, no versículo 15, ele vai para onde ele quer. Depois dele ter falado isso: pais, vocês conhecem a Deus. Filhinhos, vocês foram perdoados. Jovens, vocês já venceram o maligno. Aí ele vai dizer no 15: não ameis o mundo, nem o que nele há. Eu vou ler até o 17. Junto comigo, você acompanha aí. Não ameis o mundo, versículo 15, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pais, filhinhos, jovens, vocês conhecem a Deus, vocês foram perdoados, vocês são fortes e venceram o maligno. Não amem o mundo. Que mundo, gente? Não amar viajar para o interior, tomar um banho de praia? Não é, né? É o sistema. É amar aquilo que o mundo busca. Ele vai dizer aqui: desejo da carne, desejos pecaminosos, desejos carnais, iniquidade, desejo dos olhos, aquilo que o mundo deseja, aquilo que o sistema corrompido pela queda coloca como alvo para nós. Soberba da vida. O que é soberba da vida? A minha tradução está inclusive assim: desejo dos olhos, orgulho dos bens. Soberba da vida, orgulho dos bens. Parece que o sistema que João quer combater é um sistema justamente que olha com olhos carnais, os desejos da carne, não tem nada de espiritual. Olha e se apaixona pelas coisas que vê, mas são coisas passageiras. Ele vai dizer isso aqui mais na frente. E aí sim descem por esses bens, por essas conquistas. Soberba da vida é ter uma vida ensoberbecida pelo tanto que conquistou. O que ele vai dizer? O mundo passa, os desejos do mundo também passam. Então, perceba agora, você vai me entender e vai entender João. Permaneceis aquilo que foi ensinado a vocês. Isso traz renovação, isso traz aperfeiçoamento em Deus, isso traz conhecimento de Deus. Não amem o mundo, não amem um sistema que quer substituir o desejo de conhecer Deus. Não amem aquilo que parece que é novo, mas é velho, é antigo. Isso sim é velho. Filhinhos, não vos escrevi novidade, é antigo, mas é novo. Mas o mundo, o que ele vai dizer? Passa. Versículo 17. A promoção no seu trabalho passa. Aquele bônus passa. Aquele carro passa. Aquela busca desesperada por reconhecimento pela sociedade passa. Aquela guitarra nova, Josi, passa. Tudo passa, velho. Tudo passa. Tudo isso é uma grande ilusão para nos distrair do foco que é conhecermos a Deus. Se tem alguma coisa na sua vida hoje que lhe toma tempo, que é impedimento para que você conheça, para que você busque mais a Deus, é o mundo. É o mundo. Está te consumindo, está te estragando. Porque Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Sabe por quê? João vai dizer: o mundo passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que ele diz aí? Permanece o quê? Eternamente, para sempre. Sabe por que para sempre? Porque quando guardamos a vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus, guardamos as suas palavras, vivemos um relacionamento como prioridade na nossa vida, aquilo que mais amamos, chegamos em casa. É a isso que a gente pertence. Ali é o nosso lugar. Ali é que está o bolinho de chuva, a casinha do interior. É nos braços de Deus.
Não adianta a gente se iludir achando que é outra coisa. Não é. Essa busca é um buraco sem fundo, que leva a gente a um afastamento de Deus, que leva a gente a odiar o nosso irmão, que leva a gente a viver uma vida isolada, que realmente vai nos separar do amor do Pai. Não que Ele não queira nos amar, mas nós nos separaremos. Por isso, eu vou citar para vocês uma palavra aqui, uma passagem que eu acho muito top do Antigo Testamento. Vocês conhecem a história de Moisés, não conhecem? Moisés viveu no Egito, foi príncipe, né? No Egito. Em um determinado momento, apesar da sua origem hebraica, mata um egípcio, foge. Moisés passa a vida inteira fugindo, foge para o deserto, vai começar uma vida nova como pastor, vai cuidar de ovelhas, se casa, constitui família. Não tem mais nada de hebraico, mais nada de judeu, não tem mais nada de Egito. Um dia a ovelha se perde e Moisés sai em busca da ovelha. E em um determinado momento da história, Moisés se depara com a sarça ardente, consumida, que pega fogo, mas não se consome. Arde em chamas, mas não se consome. E ali ele vai ouvir isso aqui, presta atenção. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo que você pisa é santo. Moisés, tira a sandália dos pés, porque de tanto fugir, você chegou em casa. Deus, tira a sandália dos pés, de tanto caminhar, de tanto comer poeira, de tanto fugir de quem você é. Você chegou em casa. Sabe quando a gente chega em casa e trabalha, a primeira coisa que a gente faz é tirar o sapato? O Evangelho é isso. É básico. Mas é o que a gente é. É básico. Mas é aonde nos sentimos em casa. É básico. Mas é aqui nós pertencemos. Por isso, João vai dizer que aquele que guarda a palavra de Deus não passa como o mundo, mas estará com ele e viverá para a eternidade. Amém?